Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos novamente em aula de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a respeito de Cristologia, nós estamos estudando a respeito da vida, obra e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição número 9, que vai falar a respeito dos 3 ofícios de Cristo. E o texto que eu quero ler com você está localizado em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, que diz: Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Qual que é o alvo e objetivo da nossa lição de hoje? Nós entenderemos melhor o que Jesus fez por nós através desses ofícios, como profeta, sacerdote e rei. E por outro lado também, nós vamos ser questionados sobre o que temos feito em relação a esse amor que ele tem por nós, tem demonstrado por nós. E tudo que ele fez realmente foi por amor a cada um de nós. Nós sabemos que o verbo se fez carne, segundo João capítulo 1, versículo 14, né? Vai dizer ali que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele ocupou ao mesmo tempo os 3 e mais importantes cargos ou ofícios que a história humana já conheceu, que, como disse, profeta, sacerdote e também rei. E afirmam aí os teólogos com razão que o grande ato sacrificial de Cristo na cruz é a súmula desses 3 ofícios, desses 3 mais importantes ministérios, vamos dizer assim, básicos para a salvação dos que creem no Filho de Deus. Cargos esses e ofícios esses que somente o Deus homem poderia ocupar de forma simultânea, né? Até porque o ato sacrificial de Cristo, ele é o único aceito pelo Pai, o nosso Deus. Só ele poderia então exercê-los ao mesmo tempo com completa eficiência e perfeição para sempre. Eis aí então a razão por que Jesus é considerado a maravilhas dos séculos, né? Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre o primeiro ofício de Cristo. Jesus Cristo como profeta. Quando olhamos para as Escrituras, profeta não é apenas só aquele que prediz o futuro. Do ponto de vista bíblico, ele é um mestre também, ou um pregador infalível chamado por Deus, que tem autoridade espiritual para falar em nome do próprio Deus que o chamou e o enviou, né? É também chamado vidente ou homem de Deus. Por quê? Por ser dotado de poder, que é poder dado por Deus, né, para receber o que de Deus? Revelações, como ocorreu como profeta ali chamado Daniel, com o profeta Ezequiel, e tantos outros ali no Antigo Testamento, né? Então vale lembrar que o oráculo não é o profeta. A palavra não é o profeta. O profeta, ele é o instrumento de Deus. Mas sim a palavra ou a mensagem é Deus que lhes dá, né? Então o homem, o profeta, aquele que foi chamado por Deus para representá-lo, ele é um instrumento. Ele não é o oráculo, ele não é a palavra. Ele é só o portador dessa palavra que é de Deus. Então o profeta, ele tem o que ali? A incumbência e a responsabilidade e o dever de transmitir a mensagem de Deus com fidelidade. A mensagem que Deus lhe deu com fidelidade de determinar, né? Deus determinou e assim ele precisa agir e fazer. Então daí a função de profeta ser tão somente por vocação divina, jamais então por vontade humana. E a principal função do profeta no Antigo Testamento, de um modo geral, o profeta ele se ocupava do quê? Ele se ocupava de advertir e também de ensinar o povo de Deus. Ele também se ocupava de predizer os acontecimentos futuros, também de operar milagres, confirmando assim o quê? A sua mensagem. Não era operar milagres de forma alheia, sem um propósito, né? Então o propósito era justamente confirmar a mensagem. Por isso que os milagres aconteciam. Exercer então a sua principal missão, que era de representar a Deus perante os homens e interpretar os seus atos e também os seus planos.
e fazer conhecida a vontade do Altíssimo, a vontade de Deus. Nos nossos dias, nós podemos também chamar de profeta aquele que anuncia, aquele que prega a palavra de Deus, porque também se ocupa da palavra de Deus para anunciar acontecimentos futuros. Porque quando nós falamos do retorno iminente do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos exercendo, sim, uma profecia, né, que vai se cumprir e vai acontecer. Jesus Cristo, então, ele foi o quê? O maior profeta. Nós falamos aqui a principal função do profeta no Antigo Testamento e nós vamos falar aqui sobre Jesus Cristo, o maior profeta. Então, esta é uma verdade totalmente amparada pela palavra de Deus, ao qual nós vamos ver agora. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, nós vemos que somente Cristo deixou a forma de Deus, assumindo a forma de servo e a semelhança de homem, para assim nos ensinar sobre as verdades do reino de Deus. Em João capítulo 8, versículo 38, vai dizer que só ele pode nos falar daquilo que viu junto ao Pai. Em João capítulo 4, versículo 24, vai dizer que somente ele revelou e ensinou com perfeição as verdades sobre a pessoa de Deus Pai, especialmente quando falou com a mulher samaritana. João 7, 45 ao 46, nós vemos ali que homem algum jamais falou ou ensinou como o nosso Senhor Jesus. Então era de fato conhecido como o grande profeta, poderoso em obras diante de Deus e diante também de todo o povo, conforme Lucas 24, 19. O texto também de Mateus capítulo 5, versículo 22 em diante, vai afirmar também que só Jesus ensinou com perfeição e total autoridade divina. Todos os profetas, antes de Jesus, ao proferirem as suas mensagens, vocês lembram o que ele dizia? Ele dizia, assim diz o Senhor. Jesus, porém, ele foi então o único profeta a falar em seu próprio nome, dizendo em seus discursos, eu, porém, vos digo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 22 em diante. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre o segundo ofício, onde Jesus Cristo como sacerdote. Nós então já temos uma boa noção aqui, né, no primeiro ponto da nossa lição, sobre o ministério do profeta. Então resta-nos aqui conhecer um pouco mais agora sobre a função sacerdotal, a função de sacerdote, essa personalidade de grande representatividade bíblica, né, segundo o texto ao qual nós lemos. A principal função do sacerdote, vamos lá, ao contrário do profeta, o sacerdote representa e conduz os homens a Deus e por eles intercede junto ao Pai. Ele exerce também o ministério no santuário diante de Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 1, vai dizer que ele instrui o povo quanto à lei de Deus, fazendo conhecer a sua vontade e também a sua misericórdia. Ele consulta a Deus sobre a sua vontade, por meio do Urim e Tumim, a favor dos filhos de Israel, ali em Êxodo capítulo 28, versículo 30. Então, nós falamos aqui sobre a principal função do sacerdote. Agora nós vamos ver Cristo tendo um sacerdócio diferente. Então a gente percebe que o sacerdócio de Cristo ele é incomparavelmente superior ao de Arão, né? O de Arão era pela ordem de Levi. Por isso imperfeito, mutável e provisório, uma vez que era exercido por homens mortais que sacrificavam animais cujo sangue não tira pecado. Agora o sacerdócio de Cristo é da ordem de Melquisedeque, personagem sem genealogia, sem princípio e sem fim, um símbolo da eternidade de Cristo e seu sacerdócio, que substituiu então o de Levi, e é um sacerdócio eterno e para sempre, né? Cristo, então, não só ministra no santuário celeste, mas ele mesmo foi o sacrifício uma vez para sempre, obtendo assim a nossa eterna redenção, conforme Hebreus capítulo 9, do versículo 12 ali em diante. Então, só ele é o nosso intercessor ideal, santo, sublime e irrepreensível sobre todos os aspectos, conforme o texto que nós lemos no início aí da nossa aula. Então só ele se assenta, melhor, à direita do trono da majestade no céu
e é advogado que intercede para sempre por cada um de nós, aqueles que professam a fé nele. Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre o terceiro ofício, que é Jesus sendo o Rei dos Reis. Então, ainda que invisivelmente Deus sempre regeu soberanamente todo o universo, porém ao seu Filho Jesus Cristo ele revelou e reservou o direito e o privilégio de assumir a regência de toda a criação, quer no céu, quer na terra, quando disse: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Segundo Salmos, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 8. Então, na sua primeira vinda para reinar, Jesus foi totalmente rejeitado pelo povo. Ele lembra daquele texto que diz de João? Ele veio para o que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, não sendo então o seu reino nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, portanto, um reino espiritual, ele passou a atuar no tempo presente do espiritual e invisível, no meio dos homens e dentro do coração de todos os crentes. Então, para essa regência, Jesus recebeu do Pai, após a ressurreição, todo o poder e a autoridade no céu e a autoridade na terra, segundo Mateus capítulo 28, versículo 18. As profecias provêm que na consumação dos séculos, Cristo sim, ele voltará e assim tomará posse também do reino visível ou dos reinos do mundo e o fará em grande estilo celeste, na companhia dos anjos e redimidos, já arrebatado com ele na glória. Então, na segunda vinda de Cristo, meu irmão, ver-se-á de modo total os efeitos plenos do seu tríplice ministério em favor de nós, dos crentes, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue desse Cordeiro, dos pecadores. Então ele vai se revelar a nós, né? Como profeta, como já foi, não só ensinou, mas preparou os apóstolos e por meio deles a igreja para continuar o ensino da palavra de Deus. E como sacerdote ele nos amou, né? Amou-nos a tal ponto que por nós ofereceu o seu próprio sangue e junto ao Pai continua intercedendo por cada um de nós, pecadores. E como rei, embora possuindo todo o poder no céu e na terra, no momento ele se limita a reger um reino espiritual e invisível. Mas na consumação dos séculos, ele regerá visivelmente toda a criação para a glória de Deus Pai. Então, que nessa lição de hoje você possa perceber a importância que tem no Cristo, ao qual você tem como Senhor da sua vida, e também para a sua vida, em relação aos efeitos desse ofício, como benefício para você. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa cada dia alicerçar a sua fé, embasando-se na importância de conhecer a vida, a obra e o ministério do Senhor Jesus, ao qual você chama de Salvador. Que Deus te abençoe e guarde e que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém.